Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo do Império Remista para trazer as principais informações do Clube do Remo do dia, principalmente falando da grande vitória do Clube do Remo diante do Amazonas 3-1. Antes de falarmos sobre esse jogo, eu peço para que você se inscreva no canal, ó, bem aqui do lado, não paga nada. Queria agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo, já passamos aí da marca de 3 mil inscritos e vamos subindo na humildade cada vez mais, pois como vocês sabem, aqui é o canal do Torcedor Raiz, aquele canal que realmente fala sempre pro melhor do Clube do Remo. Quando tem que criticar, critica. Quando tem que elogiar, elogia. E o principal, dando a palavra para vocês, para que vocês possam sempre deixar os comentários de vocês, que sempre que eu puder, eu vou lá, respondo. A gente, graças a Deus, aí tem muito feedback positivo. Então eu peço para que você se inscreva no canal, deixe teu like, compartilha e não esquece de hypar. Aproveitando também, dar o recado do nosso patrocinador aqui. Para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos da Série B, principalmente jogos do Clube do Remo, não importa se é em Belém, fora de Belém, por exemplo. Hoje foi um jogo exclusivo que passou nos canais Disney, tá? Chama agora o nosso amigo Marcos, o telefone está aqui embaixo no WhatsApp, ou aqui do lado, no DDD 91 99805 2068, fala que você é inscrito aqui no nosso canal, e aí ele vai fazer um preço super especial para vocês, tá? Galera, terminou agora há pouco, graças a Deus, o Clube do Remo aí conseguiu uma vitória por 3-1. Eu acho que é o primeiro jogo dos 24 na Série B que o Remo consegue fazer 3 gols, né? Mesmo sendo ali um time lá debaixo da tabela, que é o Amazonas, que já passa a ser freguês do Clube do Remo, né? Paysandu não pode falar a mesma coisa, mas pelo menos da parte do Clube do Remo, o Amazonas é freguês do Clube do Remo. E aqui eu vou fazer 2 comentários, tá? Vou fazer o comentário como torcedor e vou fazer o comentário como analista, para a gente poder separar as coisas. Então, como torcedor, excelente vitória do Clube do Remo, 3-1. Não importa se o Remo joga mal ou se joga bem. Hoje não fez uma boa partida, apesar do placar. O Remo veio melhorar aí a partir do momento que fez o segundo gol, ali no segundo tempo, quando realmente fez ali as mudanças e o Amazonas abriu ali os caminhos lá atrás. Mas o que importa são os 3 pontos. Não interessa se jogando bem ou se jogando mal. Eu acho que o resultado é isso mesmo. As oportunidades que aparecem de gol têm que ser concluídas e é isso que a gente pede para o Clube do Remo, tá? Então, ótima vitória do Clube do Remo. A gente vai ter agora o jogo contra o Vila Nova na próxima semana, no próximo sábado, na realidade é 13 de setembro. E como eu falei antes, eu acredito sim na vitória do Clube do Remo, como aconteceu hoje diante do Amazonas, e acredito numa vitória do Clube do Remo contra o Vila Nova, principalmente agora, já tirou aquele peso, né? E a gente tem que se conformar. E eu não quero o mal dele, até porque se eu quiser o mal dele, eu estou prejudicando o meu time também. Então, a gente vai ter aí o Antônio Oliveira, e não tem problema nenhum. Acho que ele não errou tanto hoje, vamos já falar sobre isso. Mas, de fato, é que o português segue a trilha. E o Remo continua vivo agora, 1 ponto aí atrás do Criciúma, que ainda vai fazer um clássico ali, catarinense, diante da Chapecoense. Torcer para que esse jogo seja empate, né? Para que o Remo fique a 2 pontos aí do Criciúma, que joga em casa, e não distancie tanto ali a Chapecoense, tá? Então, ótimo resultado para o Clube do Remo. Como torcedor, tô feliz e torcer para a vitória na próxima semana. Agora vamos fazer o lado do analista, né? Então, o Clube do Remo aí ganhou o jogo. A princípio, nós tivemos ali uma surpresa, porque até ontem a escalação era uma, em cima da hora. O Nico Rodrigues aí ganhou a vaga de titular, o resto permaneceu a mesma coisa do que nós falamos ontem, e o Remo fez uma partida ali apática, pelo menos até os 20 minutos do primeiro tempo, né? A partir daí, o Remo encontra ali numa jogada, junto com o Pedro Rocha, que tenta fazer um lançamento para o Nico Rodrigues, que sofre a falta. O Nico Rodrigues, na realidade, não fez uma boa partida, tá? Nós vamos falar sobre um pouquinho mais aqui adiante, mas ele não fez uma partida boa em si, mas ele foi crucial nos 3 gols do Clube do Remo. Ele teve participação direta, porque ele primeiro sofre a falta, no primeiro gol de falta do Pedro Rocha. Ele faz ali uma assistência para o Pedro Rocha e depois dá uma assistência direta também para o gol do Marrone, para que seja aí concretizado os 3 gols do Clube do Remo. Mas, a princípio, depois que o Remo faz o primeiro gol, como sempre o Remo recua, fica aquele jogo monótono, né? E termina-se o primeiro tempo. No primeiro tempo, da virada do primeiro para o segundo tempo, o Remo já veio com uma mudança direta ali.
que foi a saída duas, na realidade, do Jaderson, que deve ter sido por contusão, para a entrada do Pavani, e uma segunda mudança, que é a saída do Sábio, que deve ter sido sentido alguma coisa, eu não estava acompanhando, assim, não ouvi na transmissão, pelo menos na parte do Disney Plus, porque que o Sábio saiu, mas deve ter sentido alguma coisa. E entrou o Alan Rodrigues, tá? Começou o segundo tempo, o Remo continua ali apático, tá? Recuando, o Amazonas vindo para cima, mesmo ganhando de 1-0. E aí, a partir do momento que entraria o João Pedro, que eu gostei muito da movimentação do João Pedro. E fazendo ali uma comparação do Eduardo para o João, é que o Eduardo, na realidade, ele sempre vai morrer de fome, né? Então eu não posso aqui julgar o atacante, porque a bola não chegou no primeiro tempo para o cara e durante o tempo que ele estava em campo. A característica do Eduardo ali é outra, é um jogador mais centralizado, mais fixo na grande área, né? Mas sempre que pôde voltou para marcar, estava cansado também. E quando o João Pedro entrou, que eu gostei do João Pedro, porque ele é um cara de presença de área, é um cara que tem uma boa qualidade técnica, mas é um cara que ele é mais móvel, né? Ele é um cara de uma mobilidade maior ali como centroavante. E aí, o Remo começa a melhorar até que ali num erro de saída, o Nico Rodrigues consegue roubar a bola e deixa o Pedro Rocha de cara com o gol. O Remo faz 2-0. A partir desse momento, o time do Amazonas ele sai mais, dá mais espaço para o clube do Remo e o Remo ali começa a melhorar, tá? Aí entra ali o Regis, que sinceramente, vamos falar um pouquinho do Regis aqui. Aliás, não, vamos terminar de falar sobre o jogo. A gente fala dos destaques individuais e na minha opinião, na minha posição, no meu posicionamento, no meu entendimento, aqueles que não renderam tanto, tá? Então 2-0 para o clube do Remo. O Remo tem uma melhora ali na troca de passes, passa a ter mais oportunidades. O Amazonas nem tanto, porque o Marcelo Rangel praticamente não tocou na bola. O Amazonas ali próximo dos 44, 45 minutos, acha um gol ali no cruzamento. Eu até entendo que foi uma falha do Marcelo Rangel, e ele tem muito crédito para isso. Não vou criticar o Marcelo Rangel aqui. Vocês podem falar, tá? Não, eu não concordo, não. Eu, na minha posição, sim, na minha opinião, sim. Primeiro que ele estava adiantado e ninguém esperava uma cabeçada praticamente ali na linha de entrada da grande área. Como ele estava muito adiantado, a cabeçada, ela também foi muito no canto, mas eu acho que se ele tivesse ali uns 2, 3 passos atrás, ele conseguiria chegar pela questão da angulação. Eu já fui goleiro, e eu acho que, por favor, não estou querendo aqui criticar, muito menos me comparar ao Marcelo Rangel. Na minha visão, tá? Eu acho que ele estava muito adiantado, se ele tivesse 3 passos atrás, eu acho que ele conseguiria chegar na bola. Mas, 2-1, até falei pro amigo aqui, eu falei, pronto, agora o Remo vai recuar e vamos começar a levar pressão. Isso não aconteceu. Aconteceu sim que teve mais um cruzamento similar e na costa do Nathan Santos ali houve um cabeceio e o Marcelo Rangel ali salva a gente, que seria o gol do empate, e logo em seguida uma outra assistência do Nico Rodrigues para o gol do Marrone. Final de jogo 3-1, Clube do Remo, que agora assume a 5ª colocação. Vamos falar agora, nesse pós-jogo, o que eu achei do time do Remo e com relação aos jogadores, tá? E vamos no final ali dar nota sobre o desempenho de hoje de cada jogador. Primeiramente, falando aqui sobre a escalação do Clube do Remo, a princípio eu discordei da entrada do Nico Rodrigues, tá? Para mim ali tinha outras opções, mas enfim, a gente tem que analisar. Se o Nico Rodrigues não tivesse entrado, talvez ele não teria dado assistência do primeiro tempo pro primeiro gol do Clube do Remo. Mas enfim, nós pegamos o adversário fraco, o Remo não fez um bom jogo, o jogo se complicaria muito se o Remo pegasse uma equipe mais qualificada, porque quem viu o resultado de 3-1 não de repente entende que o Remo fez uma partida brilhante. Em termos de resultado, sim, foi uma excelente vitória, excelente resultado, mas dentro de campo, o Remo ele simplesmente aproveitou da fragilidade, praticamente rebaixado o time do Amazonas junto com o Paysandu. Na minha humilde opinião aqui, eu acho que tem 2 times rebaixados aí, que seria Paysandu e Amazonas. Então, tecnicamente, o time do Amazonas é muito fraco, não ofereceu perigo para o Clube do Remo. Então, mais do que nunca, o Remo tinha que sobressair até pela qualidade técnica dos seus jogadores, né? Então, não gostei da escalação. Marcelo Rangel, eu dou aqui para ele uma nota 8.
porque por mais que eu acho que foi uma falha, mas é um cara sempre seguro, sempre que a gente precisa, e salvou o gol do empate ali, né, no final. Nathan Santos é um jogador que tecnicamente é um bom jogador, mas eu acho ele preguiçoso, e quando você une tudo isso daí, para mim ele é um cara ruim, mas hoje fez uma partida até que razoável. A única deficiência do dia de hoje é que ele não passa do meio de campo, é um lateral direito que não chega na linha de fundo para poder fazer um cruzamento para que possa possibilitar, por exemplo, o Eduardo ou o centroavante, que poderia ser o João Pedro, a tentar finalizar. Então eu dou para ele aí uma nota 5, tá? Klaus, apesar da falha no segundo tempo ali que levou o cartão amarelo, mas eu acho um cara bem seguro, eu acho que ele se entrosa muito bem ali com o Reinaldo, que fez uma belíssima partida também hoje. Então pro Klaus, aí eu dou uma nota 6,5, um cara seguro, e que eu acho que o Camutanga vai fazer falta, mas de zagueiro, pelo menos na parte titular, o Remo está bem servido. Com relação ao Reinaldo, partida brilhante, ganhou todas hoje, é um cara seguro. As pessoas criticam muito, né, quando a gente faz aqui o comentário e cada um tem sua opinião, principalmente em relação ao Reinaldo, que eu continuo achando que é o melhor zagueiro do clube do Remo, mesmo tendo o Camutanga ali do lado que estava crescendo de produção, mas é uma opinião pessoal, tá? Então eu acho que o Reinaldo ali fez uma excelente partida, eu dou para ele nota 8,5, porque zagueiro para mim não tem que ter brincadeira, tem que ir para definir e não marcar toca. No primeiro tempo, Sávio muito abaixo, deve ter sentido alguma coisa, mas é outro lateral ali que é muita firula, muito, sabe, não chega na linha de fundo também, não faz um cruzamento, faz tempo que não faz uma partida boa, então vou dar uma nota 4 pro Sávio aí, que saiu no intervalo, tá? Caio Vinícius fez uma partida muito regular hoje, a gente continua aqui tendo aquela deficiência técnica do passe, mas é um cara que marca muito, entendeu? Um cara que até tem uma boa visão de jogo, então fez uma partida aí regular, mas foi um cara importante, então eu dou uma nota 5 aí pro Caio Vinícius, que tem condições de melhorar e tá evoluindo, graças a Deus. Jadson, enquanto esteve em campo, foi um jogador ali que se doou muito na marcação e realmente seria a função dele como segundo volante, apesar de achar que ele tem um potencial de chegar mais, até pelo fato de ser um cara novo, de ser um cara bem técnico, de chegar mais ali na cara do gol para tentar fazer uma jogada como ele costuma fazer, como ele costumava fazer anteriormente, antes da concussão, tá? Naquele repar. Então é um cara aí que eu vou dar uma nota 6 para ele, tá? Que saiu machucado, tomara que não seja nada sério, até porque ele é um cara importante pra gente. E falando nisso, no Jadson, né? O time do Amazonas sentou-lhe o sarrafo, meteu a porrada mesmo. Eu acho até que devia ter jogador expulso ainda no primeiro tempo, porque o mesmo jogador que fez a falta pro gol ali do Pedro Rocha levou o cartão amarelo, depois fez uma falta ali, praticamente numa jogada sem bola, no Diego Hernandes, que cabeceou, ele chegou ali com o ombrão, mesmo sendo uma jogada normal, mas era uma jogada de fora de bola passível de cartão amarelo, mas seguimos. Então, Jadson nota 6. Diego Hernandes, eu acho que não adianta o técnico insistir, eu acho que não é a pegada dele ser um meio armador, errou basicamente tudo que tentou hoje. É um cara que de repente poderia ser aproveitado ali como um atacante de ponta, que eu acho que ele pode render muito mais. Muito abaixo de Diego Hernandes, eu dou nota 3 para ele, tá? Eu acho que até demorou muito para sair, devia ter saído no intervalo. E aí a gente vai passar pro ataque, né? Nico Rodrigues, uma partida terrível, ruim, mas o cara deu 3 assistências, vou falar o quê? Vou dar nota 9 para ele. Se não fosse as 3 assistências, ou 2 ou 1, com certeza teria aí uma nota bem abaixo do 5, tá? Mas foi muito importante e ele tem um diferencial, tá, gente? Ele pode não ter técnica, mas esse moleque aí, ele tem muita raça. Vai, marca, tenta alguma coisa e isso daí às vezes faz o diferencial, tá? Nós tivemos ali o Eduardo, que fez uma partida muito abaixo, mas eu analiso muito pelo lado de a bola não chegar para ele de nenhuma forma, porque os dois laterais não cruzam na linha de fundo. E o meio de campo do Remo, mais uma vez, não funcionou. Acabei de citar aqui o exemplo do Jadson, por exemplo, e do Diego Hernandes, tá? Então, em função disso aí, uma partida muito abaixo, eu vou dar uma nota 3 para ele aí, cansou no segundo tempo, mas essa nota ali tem muito ali a ver com a bola não chegar no cara para a gente poder fazer a avaliação. E o Pedro Rocha fez ali 2 gols, fez o papel de meio campista no primeiro tempo, porque era ele que estava criando, tanto ali no primeiro gol dele, ele que tentou ali fazer o facão, para a falta que o Nico sofreu,
e outras jogadas que ele tentou. Então o Pedro Rocha, eu vou dar para ele nota 10. Eu acho que é isso que a gente busca aqui do Pedro Rocha, e a gente não faz só criticar, a gente elogia também, porque a gente tem que ser aqui um cara racional, tá? Sem amadorismo e sem, como é que eu posso falar para vocês? Sem clubismo, tá? A gente fala aqui somente com a razão e muito menos com a emoção. Então, Pedro Rocha, nota 10, a gente espera que ele sempre seja o protagonista, porque ele tem capacidade para isso. Perdi até as contas agora com esses 2 gols de hoje, se ele vai a 13 gols, se ele tinha 11, ou se ele vai a 12, se ele tinha 10, tá? E aí, a gente vai para os que entraram, tá? Para o que entraram. Então, vamos lá. Regis. Pelo amor de Deus, Marcos Braz, eu tiro 50% das minhas críticas para você se você conseguir negociar ou dispensar esse cara aí. Esse cara, ele vem sendo um ofensor quando ele entra em campo, porque desde quando ele teve aquela lesão do jogo contra o Atlético Paranaense, nunca mais ele foi o mesmo cara. Ele não marca, ele não chuta, ele olha, ele literalmente olha o Remo, ele fica com menos um jogador quando o Regis está em campo. Então assim, passou da hora do Antônio Oliveira enxergar isso, e cara, não bota mais esse cara para jogar. É um cara, entendeu, que até entrava bem, dava uma dinâmica diferente, mas desde quando ele voltou dessa lesão contra o Atlético Paranaense, nunca mais ele foi o mesmo cara, tá? E aí entrou também o Pavani, que fez uma partida ruim, desnecessária a falta ali que ele fez para levar cartão amarelo. Isso é um dos motivos pelo qual o Pavani basicamente passa muitos jogos fora, em função de suspensão de terceiro cartão amarelo, justamente por tipo de entrada como ele fez aí. Então, para o Pavani aí, eu vou dar nota 3. E para o Regis, que eu esqueci, nota 0, tá? Regis, nota 0. Se eu fosse técnico do Remo, nem no banco você iria mais, porque além de você estar bichado, só tem condição de jogar 20 minutos quando entra e ainda compromete, porque você é -1, ok? Entrou ali o Alan Rodrigues, que eu acho que fez uma partida, na medida do possível ali, que não comprometeu, então vou dar nota 5 para ele. Entrou o Marrone, que não entrou bem, mas fez o gol aí, que tirou a gente do sufoco. Vou dar para ele aí uma nota 7,5. Quem mais que entrou, galera? Me ajuda aí. Entrou o João Pedro, né? Gostei da mobilidade dele, tá? Eu vou dar nota 6 para ele. Não teve muitas oportunidades, mas de compensação correu, marcou. Sempre que pegou a bola, tentou criar, fazer aquele papel de pivô ali. E para o técnico Antônio Oliveira, eu vou dar uma nota 8 para ele aí. De novo, a gente critica quando tem que criticar e a gente elogia quando tem que elogiar. E uma das vantagens que eu vi hoje, nessa mudança de visão do Antônio Oliveira, foi justamente esse fato dele não demorar tanto para mexer, né? Porque a primeira substituição ali, sem ser a do intervalo, ele mudou ali com 12 minutos, quando entrou acho que o João Pedro e saiu ali o Eduardo e o Diego Hernandes. Não lembro de ter entrado mais alguém, tá, gente? Eu acho que só entrou aí o Pavani, entrou o lateral esquerdo, que foi o paraguaio, o Alan Rodrigues, entrou o João Pedro, entrou o Marrone e o Regis, né? 5 mudanças, então vamos lá. Pavani, Alan Rodrigues, Regis, João Pedro e acho que... Bom, não lembro, acho que foram 4, 5 mudanças, tá? Então, galera, a gente elogia aqui quando tem que elogiar, quando não tem que... Quando tem que criticar, a gente critica também, tá? Eu acho que o Remo é isso daí. Para torcer pro Remo, a gente tem que acreditar. Então, se você não quer sofrer, vá torcer para outros clubes. Real Madrid, Barcelona, como tem muitos torcedores mistos aí, Flamengo. Eu sou o clube do Remo, continuo acreditando, apesar de achar que o Remo tem que melhorar muito. Então, outro ponto que chamou a atenção foi a não estada no banco do Nathan Camargo e a opção, não sei se o Nathan Camargo sentiu alguma coisa, mas o Pedro Castro nunca sai do banco, né? Então a gente tem que entender aí se essa opção pelo Pedro Castro, que já mostrou que não tem condições para deixar fora o Nathan Camargo, que é um cara que chegou agora, está voltando de lesão, um moleque novo, que tem muito mais a contribuir, se tiver que entrar entre ele e o Pedro Castro, então eu não entendo aí se foi uma opção técnica ou se realmente ele sentiu alguma coisa, já que ele estava vindo de uma lesão grau 2, tá? Então, galera, as informações do Clube do Remo são essas aí.